Oi, aqui é a Van, seja muito bem-vinda, muito bem-vindo a essa vivência terapêutica 100% online, 100% gratuita para você finalmente cuidar de você. Bem-vindo ao Cuidados Emocionais. Nessa série de vídeos eu vou te ensinar como adquirir segurança emocional, diminuir a ansiedade, parar de procrastinar, mudar velhos hábitos, identificar ciclos repetitivos de padrão que apenas te adoecem mais e mais. E olha só, eu vou te ensinar como fazer isso tudo dançando e desenhando. Ai, meu Deus, que loucura, que história é essa? Como é que eu posso me cuidar? Como é que eu posso cuidar das minhas emoções, mudar os meus comportamentos dançando e desenhando? Que maluquice é essa? Eu sei que pode soar bom demais até para ser verdade. Como é que eu posso fazer uma terapia por um caminho assim tão criativo, divertido? Olha, acredite, há 15 anos atrás, se alguém me dissesse isso, eu também acharia completamente sem noção, maluco, ou seja, eu teria uma grande dificuldade em acreditar nisso tudo também. Agora, se eu não tivesse vivido na pele essa transformação, se eu não tivesse saído de hábitos de procrastinação, de insegurança, de crises de ansiedade, para uma mulher assim, eu diria, bem resolvida, segura de si, cheia de sonhos e mais do que cheia de sonhos, alguém capaz de lutar pelos próprios sonhos, se eu não tivesse vivido isso tudo na pele, eu também teria dificuldade em acreditar. E mais ainda, se eu não tivesse visto tantas pessoas que eu atendo na terapia transformando as suas vidas através desse método gostoso, tranquilo, delicioso e intenso, talvez eu também não acreditasse. Mas fica aqui comigo que eu vou te explicar tintim por tintim que história é essa de como é que eu saio desses hábitos todos adoecedores para uma vida muito mais fluida, gostosa, usando a dança, o desenho, essa junção linda e maravilhosa entre dança, desenho e a terapia. E quando eu falo de ganhar segurança emocional, eu tô falando da gente aprender a lidar melhor com as nossas emoções. Porque assim, a vida é movimento. Claro que vai ter dias que eu vou me sentir um pouco mais triste, um pouco mais ansiosa, com medo, talvez até com um pouco de raiva de algumas determinadas situações. Mas o que não pode acontecer, e que é o que eu imagino que acontece com você agora, é se sentir assim completamente dominada pelas emoções. É sentir um medo tão grande que simplesmente te bloqueia, que você não consegue mais agir. Que parece até que você perdeu a capacidade de você mesma, de se escutar, de olhar para você. É como se você não acreditasse mais em você. Eu sei muito bem o que é isso, porque acredite, eu já vivi isso na pele também. Mas olha só, antes de eu falar um pouquinho mais sobre o método, sobre essa prática, como que ela funciona, eu queria que você prestasse muita atenção nesse depoimento agora, que é de uma pessoa que já vivenciou a prática. Presta atenção porque é muito possível que você se identifique com alguns aspectos do relato dela e também se entusiasme com as transformações que ela conseguiu adquirir na própria vida. Vamos assistir? Oi, bom dia. Tô aqui para falar um pouquinho sobre a minha experiência com a Dança e Cura. Eu fiz a Dança e Cura mais ou menos uns 2 anos atrás, num momento que eu tava num processo de muita dor, num momento muito complicado, e a Dança e Cura mudou a forma na qual eu enxergo o meu corpo e eu enxergo as coisas que eu passo. Toda vez que eu passo por um momento complicado, de dor, de raiva, o que quer que seja, felicidade também, eu entendo o que o meu corpo está querendo me dizer. Eu entendo o que é que o meu corpo quer que eu faça para eu me sentir melhor. E o que ele precisa naquele momento. Porque uma coisa que eu acredito muito e que eu aprendi com a Dança e Cura é que o nosso corpo absorve tudo. E fazer a Dança e Cura pra mim e entender isso, sentir isso na pele, foi muito forte.
foi um processo que mudou completamente o jeito que eu penso, que eu ajo e que eu enxergo o mundo e eu mesma. Ter a percepção de dores que eu não sabia que me causaram traumas muito fortes foi uma das coisas mais poderosas que eu poderia ter descoberto, porque aí que você se cura de verdade, aí que você acha uma maneira de seguir em frente. Enquanto você não sabe o que de fato está te causando dor, você não consegue seguir em frente. E a Dança e Cura faz justamente isso. A Dança e Cura traz pra mim o que tá me machucando e o que eu posso fazer pra melhorar. E aí eu melhoro. Então, é um processo que eu sempre comento sobre, que eu acredito infinitamente. E é um processo muito bonito. É um processo sobre coletividade e individualidade também, sobre acreditar em si e no outro. Então, a Dança e Cura, eu gosto de falar que existe um eu antes da Dança e Cura e um eu depois da Dança e Cura, e a forma na qual eu enxergo a minha relação com tudo. É bom, não é? É tão bom ouvir a transformação de uma pessoa, ver alguém que estava lá sofrendo, que estava com dor, que estava machucada e de repente voltou a acreditar nela mesma, voltou a se valorizar, voltou a se colocar como centro, como protagonista da própria vida. E o mais bacana disso tudo é que esse não é o único caso, existem centenas de outras pessoas que eu atendo na terapia que já fizeram essa prática e que tiveram as suas vidas literalmente transformadas. Uma coisa é certa, você não vai sair a mesma dessa jornada, isso eu posso te garantir. Quando eu me tornei terapeuta, eu literalmente assumi a missão de ajudar outras pessoas, principalmente de ajudar outras mulheres a adquirirem segurança emocional, porque a gente precisa dar um basta nessa história de que cedo ou tarde, sim, se você está se sentindo ansiosa agora, se você está com medo, cedo ou tarde você vai ter que acabar tomando algum remédio, você vai ter que acabar indo para um psiquiatra, que você não pode ter o controle das suas emoções, dos seus sentimentos ou dos seus pensamentos. Chega assim um caminho que a gente pode se reconectar com a gente mesmo, assim um caminho para a gente voltar a acreditar na gente, no nosso potencial, assim uma forma terapêutica de a gente integrar pensamento, corpo e emoção, por favor. Mas olha só, antes de eu falar um pouco mais sobre a prática, de como eu cheguei até ela, de como eu desenvolvi essa prática terapêutica, é importante eu te falar um pouco quem eu sou, como é que eu cheguei nessa história toda, não é? Eu sou natural de Joinville, Santa Catarina, mas eu cresci em Caçador, que é uma cidade que fica ali no centro-oeste catarinense, uma cidade pequena. Eu era uma criança muito doente, tinha muitas convulsões, desmaiava o tempo todo, vivia mais no hospital do que em casa. O que fez com que os meus pais, claro, preocupados com a minha saúde emocional, me colocassem no tratamento psicológico, terapêutico desde muito cedo. E eu confesso assim que eu não tive grandes boas experiências nesses processos psicológicos todos. Aos 8 anos de idade, meu irmão mais velho teve câncer, leucemia especificamente. Ele teve 2 anos de tratamento, onde os meus pais tinham que viajar muito, porque a gente morava nessa cidade no interior. Então os meus pais viajavam de Caçador para Curitiba para fazer o tratamento dele. Foram 2 anos muito difíceis para minha família como um todo e para mim, claro, como criança, ver meu irmão mais velho passando por tudo aquilo que eu já tinha passado, no sentido de ficar muito no hospital. Eu não conseguia entender muito como de repente ele tinha ficado doente, sendo que o meu irmão era extremamente saudável. E quando eu tinha 11 anos de idade, meu irmão faleceu, o que foi muito duro para mim. Eu comecei a entrar num processo que hoje eu já identifico como um pequeno processo de depressão mesmo. Eu continuei na terapia, fiz todos os processos terapêuticos psicológicos possíveis e imagináveis, mas eu sentia que esse vazio, que aquela tristeza que eu sentia realmente não saía de mim. Parecia que ela estava sempre em primeiro plano.
Desde criança eu já sentia que eu fazia dança desde os 5 anos de idade, então nesse período aí de luto com a morte do meu irmão, eu já sentia que a dança me auxiliava muito. Mas como eu morava numa cidade do interior, a dança que eu conhecia era aquela dança de repetição de passos, sabe? Assim, o professor cria alguns passos para você vai lá e repete, e nada contra isso, acho que cada dança tem o seu lugar, mas o que eu sentia é que o meu corpo não tinha voz, era como se eu não conseguisse realmente expressar tudo aquilo que eu sentia com o meu corpo. Então eu me sentia muito melhor dançando na minha casa, dançando no meu quarto. Eu lembro que eu colocava uma música, eu adorava os dias de chuva, quando estava chovendo. Eu ficava ouvindo o barulhinho da chuva e começava a dançar e dançar aquele barulho da chuva, dançar e desenhar. Já eram 2 práticas que me ajudavam muito a entender a minha tristeza e a lidar um pouquinho melhor com o meu próprio luto. Nesse processo, quando eu tinha 16 anos, uma professora de dança, sabe aquele alongamento? Para quem é de dança talvez conheça, um alongamento onde você abre as pernas assim e algumas pessoas ainda fazem isso, a professora vem e deita em cima das suas costas. Quando eu tinha 16 anos, isso aconteceu comigo. Uma das minhas professoras deitou em cima, o que significa que eu rompi alguns ligamentos da minha perna. Foi um momento super delicado da minha vida, super triste mesmo, adoecedor. E eu tive que rever toda a minha vida. Achei que eu sempre quis fazer faculdade de dança ou medicina. Ficava entre essas duas possibilidades. E aí, quando tive essa lesão na perna, fiquei muito tempo mancando, então achei que não tinha mais a possibilidade de ir para uma faculdade de dança, porque a dança que eu conhecia até aquele momento era aquela dança do pernão, alongamento super, que eu tinha que ter um corpo incrível para dançar. Então eu resolvi fazer a faculdade de artes cênicas e me mudei para Florianópolis com o intuito de ser atriz, de trabalhar como atriz e tal. Na faculdade de artes cênicas, eu conheci a técnica de improvisação. O que é essa técnica de improvisação? A improvisação nada mais é que a gente começar um despertar do nosso corpo, um reconhecimento do nosso corpo e começar a dançar através de orientações. Como assim vão orientações? Por exemplo, se eu te falar agora, imagina que seus braços são 2 pincéis e que você está pintando todo o espaço com as cores que você escolher. Começa pintando aí linhas circulares ou linhas retas, ou seja, eu estou te dando algumas orientações aqui para você começar a se movimentar a partir dos seus braços. Depois eu poderia colocar cabeça, pescoço, perna, ou seja, e tem zilhões de outras orientações, essa é só um exemplo para você entender um pouco qual que é esse processo, né? Por onde que a gente vai, como que eu penso a dança. Isso é muito importante de você saber, que nessa prática a gente não vai fazer nada de repetição, de movimento, de passinho, não. A ideia é você se conectar com o seu corpo, é você entender que o seu corpo é o melhor terapeuta. Mas espera aí que esse é só um dos caminhos. Bom, durante o processo da faculdade, logo eu me tornei diretora. Ao invés de eu seguir a minha carreira como atriz, logo eu me interessei mais por ser diretora, ou seja, dirigir espetáculos, coreografias. E a minha carreira teve um grande sucesso muito cedo. Aos 21 anos de idade, eu já era diretora e coreógrafa de uma companhia profissional. E em Florianópolis, a companhia na época chamava Octus Companhia de Atos. Eu fui diretora e coreógrafa dessa companhia por 7 anos, depois eu saí da companhia e a companhia ganhou vários prêmios nacionais e internacionais. A gente realmente teve uma carreira muito bacana. Eu saí da companhia e fui ganhar o mundo. Então eu trabalhei como coreógrafa na França, no México, na Argentina, nos Estados Unidos, no Peru. A minha carreira literalmente deslanchou. E junto com esse pensar coreográfico, com esse pensar em dança, eu tinha uma vontade muito grande de ser professora universitária. Então eu acabei fazendo mestrado e fui professora 2 anos na Universidade de Brasília. Na verdade 4 anos, porque eu fui 2, depois teve um intervalo. Nesse intervalo eu fiquei 2 anos no Instituto Federal de Brasília, sendo professora na licenciatura em dança, e depois eu voltei para a UNB, foram mais 2 anos como professora no departamento de artes cênicas, no departamento de teatro especificamente, dando aulas de movimento e de expressão corporal, enfim, para os alunos de teatro. No meio dessa minha formação em dança ainda, eu conheci uma coreógrafa americana que esse ano completa 100 anos de idade, que é uma das minhas grandes mestras nesse processo de dança e terapia, que é a senhora Anna Halprin. Essa senhora que você está vendo aí na fotinho, que você está vendo ela do meu lado e esse meu olhar atento para ela simplesmente mudou a minha vida porque ela me proporcionou um olhar completamente diferente para a dança que eu mantenho até hoje.
Rapidamente, a Anna Halpern era também como eu, dançarina, coreógrafa, tal, tinha os processos dela de criação de espetáculo e quando ela tinha 50 anos de idade, ela teve câncer no colo do útero. Ela teve que operar esse câncer no colo do útero, isso eu tô falando década de 50 mais ou menos, porque a Ana tá com 100 anos agora. Ela teve câncer no colo do útero, teve que operar e o médico disse que era provável que esse câncer retornasse. E realmente o câncer retornou depois. E a Ana teria que passar novamente para procedimentos cirúrgicos e por tudo aquilo. Se você conhece alguém que tem câncer ou se você já passou por isso na sua vida ou por uma doença grave, você sabe que por mais que a gente opere, que a gente faça quimioterapia, nem sempre a gente fica com uma sensação de que aquilo está curado. Muitas vezes fica aquele medo, aquela sombra de que aquela doença vai voltar. E isso acontecia com a Anna Halpern. Foi aí que a Ana desenvolveu o processo que ela chama hoje de Art Life Process, que é o processo Arte-Vida, que é um processo de dançar e desenhar, um processo onde a gente identifica as nossas dores, onde a gente confronta as nossas dores, onde a gente solta, pelo amor de Deus, onde a gente transforma e a gente cresce. Essa prática, o processo Arte-Vida, é uma das práticas que eu adotei como prática terapêutica. A Ana realmente curou o câncer dela quando o câncer voltou, ela literalmente curou o câncer dançando e desenhando. Quer saber? Eu sou um pouco como você. Eu também já passei noites e noites em claro, sofrendo com insônia, simplesmente porque eu não conseguia entender como é que eu tinha perdido a capacidade de acreditar em mim mesma. Eu também já fiquei lá encolhidinha debaixo das cobertas, sem ter nenhuma vontade de sair. Eu também já comecei um dia pensando, pra quê? Mais um dia igual ao outro. Eu também já fui consumida por ansiedade, eu também já entrei num processo depressivo que quase tirou a minha vida. Não me orgulho de dizer que eu já tentei suicídio 4 vezes. Eu me lembro que na época que eu estava como diretora de teatro, antes de realmente entrar no processo terapêutico, não tinha assumido ainda totalmente, estava estudando, mas não tinha assumido essa minha missão terapêutica, literalmente. Eu lembro de que a minha grande paixão, que era o teatro, e eu estava com um espetáculo lindo chamado Aniversário das Coisas Não Feitas, e eu lembro que a única coisa que eu queria era que tudo aquilo acabasse, que o espetáculo acabasse, eu queria ir pro bar, encher a cara e esquecer de tudo. Ou seja, nesse período foi muito difícil para mim, eu voltei a usar drogas, me conectei com álcool de novo, meu casamento estava completamente abalado, eu não tinha mais nenhuma paciência para as minhas filhas, para os meus amigos, para absolutamente nada. Eu estava chegando na minha situação limite, eu estava chegando realmente no limite de não aguentar mais. Foi aí que eu resolvi me reconectar com todas as questões que eu estava estudando e colocar aquilo na prática, porque assim, eu fazia o movimento Art Life Process, né, o movimento Arte Vida, o movimento terapêutico expressivo, eu usava a dança, usava o desenho, mas eu sentia que estava faltando alguma coisa. Foi quando eu realmente saquei, percebi que o que faltava para mim era um mapa. Eu realmente queria um mapa, assim, que me orientasse, que me ajudasse a entender o que estava acontecendo comigo e também que eu pudesse ir desenhando literalmente as minhas transformações. E nisso, a constelação familiar foi extremamente importante para que eu conseguisse fazer essa junção entre as questões que eu já acreditava, que era esse processo de dança-terapia, essa dança terapêutica, o desenho, mas eu também queria me conectar um pouquinho mais com os meus ancestrais. Eu estava muito interessada em saber o que a vida deles, dos meus pais, dos meus avós, das minhas mães, da minha mãe, de que forma que esses comportamentos emocionais deles também afetavam a minha vida. E aqui foi um processo completamente transformador. Quando eu consegui unir a dança terapêutica com a constelação familiar, com os 5 elementos do Ayurveda, elemento ar, água, fogo, terra e espaço, quando eu consegui reunir isso tudo, aí foi tipo um boom, uma explosão de transformação, não só na minha vida, como também na vida das pessoas que eu atendo na terapia. Deixa eu te dizer por que essa prática terapêutica é diferente de tudo o que você já viu. Mas para eu te explicar isso, talvez eu tenha que te lembrar um pouquinho como é que os tratamentos terapêuticos mais tradicionais funcionam. E eu sei disso porque eu já fiz por anos e anos a terapia tradicional e
Nada contra isso. Eu acho que tem pessoas que super se identificam com esse caminho e tem algumas pessoas que têm até alguns resultados bons e eficazes. A minha questão e na minha experiência é que esses processos demoram muito e que nem sempre trazem um resultado mais eficaz e mais interessante para a gente mesmo e muitas vezes acaba criando até uma dependência do psicólogo ou da psicóloga, ok? De novo, gente, nada contra esse processo, acho que cada um tem que saber qual que é o melhor caminho para si, mas eu preciso te dizer que há outras possibilidades da gente se tratar, da gente se cuidar. Bom, como é que funciona geralmente um atendimento terapêutico mais tradicional? Geralmente a gente chega, né, na frente do psicólogo ou da psicóloga e começa a falar, começa a conversar com essa pessoa e fala e reflete, ela dá algum retorno, aí vai depender um pouco da linha psicológica que você escolher. Na psicanálise, por exemplo, você mais fala do que ouve. Na linha da terapia comportamental, até você há uma troca um pouco maior com o psicólogo. Enfim, existem linhas e linhas, mas no geral você fica aqui falando. E olha só, aqui a gente mente pra caramba. Na fala, a gente mente muito, né? A gente mente até pra gente mesmo. Agora aqui o nosso corpo não mente. Por isso que eu não consigo acreditar num processo terapêutico que não envolve o corpo como um todo. E não é simplesmente você falar assim, eu sei que alguns processos até ali tradicionais, ou querendo ter um pezinho fora do tradicional, também colocam lá uma coisa de não, mas como é que é isso no seu corpo? Onde é que você sente no seu corpo? Mas ainda assim falando. Poucas práticas levam o paciente, a pessoa, para ação, para literalmente mudar posturas comportamentais, mudar posturas físicas no seu corpo. Porque pensa aqui comigo, é fácil a gente mudar aquilo que a gente está sentindo? Se eu falar assim, você está triste? Muda isso, não fica triste. É fácil? Só falando? Não fica triste não. Não é tão simples, né? Ou se eu falar pra você assim, você tá com ansiedade, tira a ansiedade de você. Tá com um bando de pensamento negativo na sua cabeça? Tira esses pensamentos de você. É simples a gente simplesmente se livrar disso de uma hora pra outra? Não, não é nada simples, né? Você sabe disso, eu sei disso. Mas olha só, se eu te pergunto assim, o que acontece com o seu corpo quando você fica triste? Vamos identificar aí qual que é a postura do seu corpo quando você fica triste. Eu, por exemplo, quando eu fico triste, eu sinto que os meus ombros caem, que eles dão essa encolhidinha aqui, sabe? É assim, eu já percebi isso, que sempre que eu vou ficando meio triste, cai e meu queixo também cai. Fisicamente, é isso que acontece comigo. Meu corpo cai. Eu tô me sentindo triste. Como é que ficam os meus pensamentos? Aí depende, às vezes fica muito lento, às vezes fica num fluxo agitado, mas se a minha emoção é tristeza, eu sinto que o meu corpo faz isso, que ele cai. Como é que fica o seu corpo quando você está ansiosa, quando você está triste? Tenta identificar fisicamente mesmo a postura. Então, olha só, se eu estou me sentindo triste, é fácil mudar a postura? Mudar o peito? Abrir, trazer o ombro para trás, empurrar o peito um pouco mais para frente, mudar? É fácil, não é fácil mudar a postura, só a postura física. Isso significa que eu já vou me sentir ótima, melhor, incrível? Não, mas ele já é um primeiro caminho. Quando eu fiquei muito tempo aqui, já me deu uma sensação de down, assim, sabe? De estar para baixo mesmo, porque literalmente meu corpo tá indo para baixo. Agora, quando eu faço isso daqui, já vem uma sensação maior de bem-estar. Claro que agora eu tô ótima, tô feliz, tô aqui falando com você, então é mais fácil acessar essa alegria, essa sensação de bem-estar. Mas experimenta quando você estiver se sentindo meio mal, experimenta primeiro identificar como é que o meu corpo fica e faz o oposto disso. Abre o seu corpo, abre o seu caminho. Você vai ver que aqui as coisas começam a mudar. Quando a gente começa a identificar o que é essa emoção que eu estou sentindo acarreta no meu corpo fisicamente, é o primeiro passo para eu gerar uma transformação, porque eu posso mudar a minha postura física e a partir da mudança da postura física vai sim acontecer mudanças emocionais. Vai acontecer também de uma hora para outra? Não, mas eu garanto que é muito mais rápido do que a gente ficar num processo onde a gente só fala e para de se conectar com o nosso corpo. E olha só, mas peraí, Ivan, o que eu ganho? Isso tá ok, tô entendendo isso daí, mas o que eu ganho me conectando mais com o meu corpo? Eu teria uma lista de 100 coisas que você ganha se conectando mais com o seu corpo, mas deixa eu te falar aqui algumas rapidinho. Primeiro, que você vai se relacionar muito melhor com você mesma, isso significa que você vai ganhar uma autoestima elevadíssima, você vai se tornar aquela pessoa que eu chamo de
perigosa. Perigosa no bom sentido, porque você vai começar a se sentir realmente invencível, imbatível. Você vai falar assim, opa, cheguei, porque aqui vai estar mais aconchegante. Se você estiver se sentindo mais aconchegante, aconchegada com você mesma, com o seu corpo, o que você vai atrair? Pessoas mais interessantes. Vai ser muito mais fácil de você ter um relacionamento legal, de você ter aquela pessoa que você quer na sua vida, do jeito que você quer, do que quando você está com uma autoestima baixa, certo? Outra coisa, você vai ter um desempenho muito melhor no seu trabalho, vai ser muito mais fácil você conseguir uma promoção, você conseguir abrir o seu negócio próprio, se essa é a sua vontade, você conseguir realmente fazer as transformações que você quer na sua vida, chutar o balde, literalmente, falar, quer saber, agora eu sou mais eu e eu vou fazer essa mudança que eu quero aqui. Quais são os sonhos que você abandonou lá atrás? Quais são os eus que foram ficando lá para trás? Elas estão todas vivas aí nesse corpo ainda, só que estão quietinhas. Quando a gente começa a despertar todo o nosso potencial físico, quando a gente se conecta com essa ferramenta terapêutica que é o nosso corpo, tudo, absolutamente tudo muda na nossa vida. Você vai aprender a se comunicar melhor, você vai aprender a se valorizar, você vai se conectar inclusive com os seus sonhos e com a possibilidade de realizar os seus sonhos. Você vai mudar hábitos emocionais, você vai mudar hábitos comportamentais. Ah, mas eu garanto que vai. Dá uma chance para você, dá uma chance para o seu corpo. Escuta o que ele tem para te falar. Quero te fazer uma pergunta. Se o seu corpo pudesse falar algo sobre você agora, o que ele falaria? Que postura que você está aí? Como é que você está sentado? Como é que você está me vendo? Faz essa prática, se percebe agora, anota algumas questões assim, peraí, se meu corpo pudesse falar algo sobre mim agora, o que ele diria? Quais as sensações? O que ele está sentindo? Aí depois, faz o seguinte, pega uma música que você gosta bastante e só dança essa música por 3 minutinhos, só dança ela. Uma música que você goste, tá? Não vai pegar uma coisa chata, não. Pega uma música aí gostosa, talvez até uma música que você não dança há muito tempo, né? Que você não escuta há muito tempo, mas que fala, nossa, isso me lembra uma determinada fase gostosa da minha vida. Dança essa música. E depois escreve de novo como é que está seu corpo. E olha só, isso aí nem foi... Depois que você fizer, você me conta. E isso que nem foi assim, uma super prática terapêutica. Mas é só uma forma, uma porta de entrada para você perceber tudo que a gente pode mudar, tudo que a gente pode crescer quando a gente se conecta com o nosso corpo. Chega de ter medo da vida, chega de se sentir incapaz, chega de ficar lidando com os pensamentos que são de outras pessoas, porque é isso que acontece. Quando você não assume as rédeas da sua vida, quando você não assume ser protagonista da própria vida, alguém assume por você. E às vezes esse alguém são seus pais, às vezes esse alguém são seus filhos, seu marido, sua namorada, seu namorado, enfim, alguém começa a dominar a situação e você deixa de ser o centro, a figura central da sua vida. Não dá, vamos parar com isso? Vamos voltar a se amar? Vamos se conectar com a gente mesmo? Vamos voltar a viver a vida de uma forma mais leve, mais tranquila, mais saudável e muito mais gostosa. Depois que eu comecei a realmente dançar todos os dias, a desenhar, depois que eu comecei a fazer o mapa dos afetos na minha própria vida, tudo mudou. Hoje em dia eu tenho uma alimentação muito mais saudável, eu consigo ter hábitos, por exemplo, eu leio entre 4 a 6 livros por mês e eu faço isso lendo apenas 30 minutos todos os dias. Isso é lindo, isso era um hábito que eu gostaria de adquirir, eu queria ler mais mesmo. 30 minutos é assim, simples da gente chegar. Não, a gente não começa assim de uma hora para outra. Claro que vai ter um processo, mas absolutamente todo hábito que você quiser mudar é possível seguindo 2 regras básicas. Primeira, volta a se conectar com o seu corpo, volta a se conectar com quem você é e eu vou te ensinar algumas ferramentas de como fazer isso. A segunda é hábito, a gente muda 1% por vez. Essa é a segunda. E quer saber? Eu vou até já te dar uma terceira que é para você pensar um pouquinho, que é o pra quê. Pra que você quer mudar isso que você diz que quer mudar na sua vida? Pra que você quer adquirir esse hábito que você diz que quer adquirir? E olha só, eu não tô te perguntando por quê. Porque você vai me dar uma justificativa, você vai falar assim, Ivan, porque eu preciso melhorar o meu rendimento no trabalho, porque eu não quero mais me sentir sozinha, eu quero encontrar um amor, eu quero ter uma relação gostosa, eu quero ter uma relação bacana. Isso tudo é porque é uma justificativa. Agora, o pra quê é o que te move na vida. O que te move na vida?
E aqui eu vou te dar algumas dicas, algumas orientações de como é que eu faço isso, de como é que a gente faz isso e te provar que essa prática realmente funciona. Olha só, vamos voltar lá para um dos pontos. Lembra que eu te falei que a gente tem 5 pontos nesse processo todo, 5 passos. Identificação da dor, confrontação, solta, transformação e cresce. Bom, vamos identificar um pouquinho. Aqui eu vou te falar um pouco hoje sobre identificação. Você se lembra, quase todos nós temos assim uma frase, algumas palavras, às vezes até mais de uma frase que a sua mãe, que o seu pai ou que o adulto que te criou falava muito pra você quando você era criança, sabe? Tem aquelas frases que ficam ali assim perturbando a gente. Então, por exemplo, eu ouvia muito, você não vai dar em nada. Isso era uma frase clássica que minha mãe me falava muito. Você não vai dar em nada. Tem gente que ouve frase assim, você é a rainha de perder tudo. Você não consegue, você é muito fria. Eu lembro de uma cliente minha que falava que a mãe dela falava, você é muito fria. E essa cliente tinha uma grande dificuldade em abraçar as pessoas. Eu mesma, por muito tempo, fiquei vinculada com uma crença de escassez. Como a minha mãe falava muito que eu não ia dar em nada, eu não queria contrariar o pensamento da minha mãe. Olha que louco! Inconscientemente, eu estava vinculada a uma lealdade à minha mãe. Como a minha mãe tinha dito que eu não ia dar em nada, logo eu não poderia ter um grande sucesso. E eu comecei a perceber que eu tinha vários movimentos de autossabotagem. Autossabotagem assim, quando o meu trabalho começava a crescer, eu desanimava, eu não queria mais fazer, queria mudar, fingia ou criava, às vezes nem era nem um fingimento, mas criava para mim mesma um outro projeto, alguma outra coisa para não ir atrás daquele que estava dando certo. E outras coisas aconteciam, às vezes eu ganhava um dinheiro extra, meu carro quebrava, meu computador quebrava, ou seja, de alguma forma eu me conectava com a crença da escassez e não deixava isso crescer. Foi através de um mapeamento usando o desenho, a dança e as 3 regras da constelação familiar, que eu vou falar mais tarde para você sobre essas 3 regras da constelação familiar. Foi dentro desse processo que eu consegui identificar que eu estava sendo leal à minha mãe, a essa frase de você não vai dar em nada, e eu consegui transformar a minha vida. Ou seja, ao invés de me conectar com a minha mãe por esse lugar, ao invés de ser leal a ela nesse lugar, nessa frase que ela tanto me dizia e que minha criança passou a acreditar e que depois a minha mulher adulta passou a viver essa frase, eu resolvi me conectar com a força da minha mãe, com a força da mulher guerreira que ela sempre foi. Então eu fiz me desconectei dessa crença de escassez e me conectei com a força da minha mãe. E foi justamente mapeando, foi através dessa prática terapêutica que eu consegui reconhecer, identificar a minha dor e depois transformá-la e depois soltá-la e aí crescer, e a minha vida começou a fluir de uma maneira muito melhor. É por isso que isso não podia ficar só comigo, é por isso que eu tinha que realmente desenvolver um método. E assim, não era só a constelação, entende? E não era só o processo da minha mestra, da Ana, das minhas mestras, né, da Ana e da Daria Halperin. E não era só o Ayurveda, né, a medicina terapia ayurvédica, e não era só a aromaterapia. Eu tinha que fazer esse comboio, esse bem bolado terapêutico que eu gosto de chamar, porque aqui eu comecei a sentir realmente que fazia muita diferença. E foi isso que eu fiz e foi assim que eu criei essa prática terapêutica Mapa dos Afetos. E também foi assim que eu criei o workshop Dança e Cura. Em alguns depoimentos você vai ouvir a pessoa falando Dança e Cura, em alguns elas vão falar Mapa dos Afetos. É que o Mapa dos Afetos, ele nasceu a partir do Dança e Cura. Eu também acabei tendo alguns problemas quando a gente fala de questões online, então deixa eu te explicar isso também, por que eu comecei a usar mais o Mapa dos Afetos. Porque às vezes quando eu ia publicar alguma coisa no Facebook, no Instagram e usava Dança e Cura, eles começavam a vetar os anúncios por conta da palavra cura. Quando eu falo cura, eu entendo cura como a cura das nossas relações. Não há como a gente melhorar nada na nossa vida se a gente não começa a melhorar as nossas relações, certo? Para mim, a nossa relação primeira começa aqui, integrando corpo, pensamento e emoção. Lembra dos 3 níveis de consciência que eu falei para você? Primeiro a gente começa melhorando essa relação aqui, para depois eu conseguir melhorar a relação com o outro. Como eu vinha muito desse estudo na Inglaterra e na Califórnia, a palavra healing é a palavra cura
no inglês, e para eles é muito normal já entender essa cura como um processo de integração. Mas aqui no Brasil eu comecei a ter esses problemas, então eu acabei levando muito mais agora para o Mapa dos Afetos. Ainda existe o Dança e Cura como um workshop presencial, o Mapa dos Afetos como um processo online, mas a base deles é completamente a mesma. Então é por isso que você vai ver alguns depoimentos, a pessoa falando Dança e Cura em outro Mapa dos Afetos. Saiba que se trata da mesma coisa, e também você já sabe agora por que eu tive que fazer essa mudança, porque eu não queria mais que o Facebook e o Instagram me barrasse, porque se ele me barrasse eu não chegava até você, e eu queria muito chegar até você. E uma coisa é extremamente importante: a gente não está se conhecendo por acaso. Você não chegou até mim por acaso. Se você chegou até esse vídeo, até esse processo, até o meu site, seja lá de que forma você chegou até mim, se foi uma amiga que indicou, se foi alguém da sua família, ou se você simplesmente me encontrou nas redes sociais, saiba que não foi por acaso. Se eu cheguei até você, isso é um chamado do seu corpo, isso é um chamado para você finalmente cuidar de você. Chega de colocar todo mundo na sua frente, tá na hora de você se tornar a protagonista da sua história. Chega de deixar que os medos te bloqueiem, chega de parar de achar que você não é suficiente. Isso é horrível. Eu sei o que é a gente querer fazer alguma coisa e simplesmente ter um pensamento, uma coisinha aqui dizendo não, você não é capaz, você não pode. E eu tô aqui para te dizer que você pode. Eu tô aqui para te dizer que você tem os recursos terapêuticos para fazer a sua própria transformação. E o recurso terapêutico tá aqui, ó. Tá aqui, tá em você mesma, tá no seu corpo. Tá tudo aí. Quer ver? Eu vou te mostrar agora uma das práticas terapêuticas aqui, que tem um exercício simples que foi feito aqui no meu espaço terapêutico com as minhas assistentes. Foi num dia, no final de um grupo de estudos, a gente fez essa prática. Ela tem menos de 1 minuto e esse é um dos caminhos que você vai encontrar aqui comigo. Dá uma olhada lá e, se sentir vontade, faz junto com elas. Vou lançar agora. Demora menos de 1 minuto para você fazer isso, tá bom? Mas você vai ver o quão transformador já é. Essa é a dica Dança e Cura para quando você estiver muito triste, tá? Então você abre bem os seus braços, abre o máximo possível, aponta seu coração para o teto, cuidado para não tensionar os ombros, abre bem mesmo, apontou o coração para o teto, agora fala lá, eu tô muito triste. Tenta falar, pô, vamos lá, abre o braço e fala. Eu tô muito. Faz sentido você abrir o seu peito e falar eu tô muito triste? Não faz nenhum sentido, né? Por mais que você esteja falando assim, não, mas pode ter gente aí vendo o vídeo falando, mas eu tô realmente muito triste. Mas todo mundo riu aqui porque quando você abre bem o seu peito, quando você projeta o coração, você cria espaço. Quando você cria espaço, naturalmente você consegue refletir melhor. Então, eu abro o braço e falo, eu tô aberta para a vida. Como é que uma pessoa triste está aberta para a vida? Então, assim, eu tô lá triste, simplesmente faz esse movimento. E aí você vai ver que eu tô muito triste, não faz nenhum sentido. Pelo menos para aquele momento já dá para sair um pouquinho melhor na vida. Essa é uma brincadeira que eu sempre faço no Dança e Cura, para a gente lembrar que o corpo é o nosso melhor professor. O corpo é o nosso melhor terapeuta. Ninguém melhor do que o corpo para dizer como podem as coisas fluírem melhor. Fiquei triste, abro o peito, às vezes, estou no trabalho, vou andar para fazer isso aqui tudo. Dependendo do tamanho do banheiro do trabalho, dá, tá? Foge. Ou então você só faz você já vai ver que muda o seu estado emocional. Se muda seu estado emocional, muda seu estado fisiológico também. Então eu começo mudando meu estado físico, para mudar meu estado emocional, para consequentemente mudar meu pensamento. Dica Dança e Cura. Muito bem. Gente, eu teria zilhões de outras coisas para falar para vocês e para dividir com vocês sobre esse processo do Mapa dos Afetos, mas infelizmente o nosso tempo aqui é curto, então deixa eu só adiantar para você o que você vai receber no segundo vídeo. No segundo vídeo a gente vai falar da relação entre procrastinação e protagonismo, ou seja, o que está te impedindo de ser literalmente o protagonista da sua história e por que é que você está talvez amarrada nessa relação aí de procrastinação. A gente vai falar também de algumas outras questões emocionais como baixa autoestima,
como medos e ansiedade, e eu vou te mostrar na prática como é que a gente usa essa relação entre o desenho, a constelação familiar e a dança, tá bom? No terceiro vídeo dessa jornada terapêutica aqui, eu vou te dar uma aula completa de 1 hora. Além desse nosso bate-papo gostoso que a gente vai continuar aqui, eu também vou te oferecer uma aula inteirinha para você fazer aí na sua casa, para você desmistificar algumas questões do tipo, ai, Ivan, eu não tenho espaço, ai, Ivan, eu não tenho tempo. Você para de arranjar desculpa para cuidar de você mesma. Tá mais do que na hora de você se colocar em primeiro plano, em primeiro lugar, e eu vou te ajudar nesse processo, tá bom? Eu vou estar contigo. É muito importante que você entenda que você não tá sozinha nesse processo como um todo. E para isso eu quero te pedir uma coisa. Por favor, deixa seu comentário aqui embaixo. Você tá vendo que aqui tem, ali embaixo logo do vídeo, tem ali um espacinho de comentário? Por favor, deixa o seu comentário. Eu quero saber se isso tá te ajudando de alguma forma. O que impactou isso na sua vida. Eu quero realmente me conectar com você. Eu quero que você saiba que você não tá sozinha nessa história. Eu quero saber quem é você. Eu quero saber um pouquinho mais, até para que eu possa produzir mais material para que realmente te ajude nesse processo. Tá bom? Então faz isso, comenta aqui no espacinho de comentários que eu vou ler comentário por comentário e vou preparar coisas específicas para as pessoas que me pediram ali nos comentários. A outra coisinha, se você quiser receber mais conteúdo sobre isso, sobre as coisas que eu falei hoje, até conteúdos mais extensos e tal, aqui você vai ver que tem como você se conectar diretamente no meu canal do YouTube e no meu canal de Telegram. No meu canal de Telegram. Van, o que é Telegram? Pelo amor de Deus, não sei o que é Telegram, tu me explica aí. Bom, canal de Telegram é um aplicativo como o WhatsApp. Só que a diferença, o que eu gosto do Telegram é que assim, eu tenho um canal que chama Van Porat Terapeuta, e eu envio para pessoas, só para as pessoas que entram naquele canal, eu envio as minhas lives, eu envio dicas terapêuticas, eu envio, enfim, vários materiais só por ali. E o bacana é que vocês não fiquem exposta, sabe? No WhatsApp, por exemplo, se eu crio um grupo no WhatsApp, todo mundo pode ver seu número de telefone, todo mundo pode ver seu nome, e às vezes você não tá muito afim disso, né? Você não tá afim de que o seu contato fique aí espalhado para todo mundo. No canal de Telegram, não, só eu tenho o seu contato, ele não fica exposto para todo mundo e também não fica gerando um monte de discussão. Não é aquele lugar onde todo mundo comenta, todo mundo fala, porque também às vezes acaba virando uma bagunça nesses grupos e a gente perde o conteúdo que é o mais importante, né? No canal de Telegram a gente tem ali limpinho, tranquilinho, só o material, só o conteúdo terapêutico que eu vou enviar para você. Então, criatura, você se inscreve no canal de Telegram, se inscreve no meu canal de YouTube também, que você vai receber isso tudo direitinho, ou no seu e-mail ou pelo seu celular via o Telegram. Se você não tem o Telegram baixado, é só você clicar ali que você vai ver que eu vou te dar os dois ícones, ou você vai direto pro meu canal de Telegram, ou então você baixa o primeiro e depois entra pro meu canal, certo? Bom, gente, para mim foi um prazer aqui começar essa nossa jornada terapêutica, falar um pouquinho da minha história, do meu processo, mas olha só, você fica atento à sua caixa de e-mail porque a gente já vai receber o segundo vídeo, você já vai ter acesso ao segundo vídeo e eu espero que a gente se mantenha em contato para que a gente possa se ajudar mutuamente. Eu acredito muito nisso. Cada vez que uma pessoa me manda algo sobre a dor dela, também faz que eu vá buscar mais ferramentas terapêuticas, que eu vá atrás de mais processos e que eu ajude essa pessoa da melhor forma possível. E é isso que eu quero fazer por você também, tá bom? Então eu te espero no segundo vídeo. A gente se vê já já. Eu fui num momento que eu tava passando por uma mudança muito grande na minha vida, assim, gigante, talvez a maior. E eu precisava encarar essa mudança. E como toda grande mudança, não é fácil você olhar e encarar. E ter coragem para mudar. E para isso eu tinha que deixar muita coisa para trás. E muitas coisas que eu também não queria deixar para trás. Coisas, conquistas. E o que eu acho que mais foi importante para mim no workshop foi a segurança. Eu sinto que depois da experiência do Dança e Cura, eu consegui ter mais certeza da minha decisão, eu consegui caminhar com mais leveza. Eu sinto como se eu tivesse
carregando muitos pesos antes e esses pesos foram sendo retirados, deixados pelo caminho. E eu consegui mais plena para o caminho que eu tinha que seguir, para essa mudança. Enfim, já faz 2 anos e eu mudei de país, eu mudei de vida, eu mudei de língua, eu mudei de trabalho, eu mudei de tudo. E eu sou muito grata a Van, sou muito grata a esse momento, sou muito grata a esse workshop. E eu indico para todo mundo, assim, que puder fazer. Eu acho que é uma experiência que a gente não tem nunca... Ali realmente a gente não tem nada a perder, só a ganhar.